Olá, tudo bem? Eu queria falar um pouco sobre o suco verde, né? O suco detox. O que é que existe de ciência, né, por trás desse conceito do suco verde? E depois eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas, sobre receitas, tá? Então, primeiramente, infelizmente, o conceito do suco verde ficou muito deturpado, porque, né, como sempre, as pessoas tentam se aproveitar, né, do conceito principal e transformar num alimento milagroso, né? Então, hoje em dia se vende muita coisa relacionada a suco verde e a gente sabe que ele sozinho não vai resolver nada, nenhum alimento tem esse poder, né? Tudo depende do contexto. Então, o que é que existe de ciência, né, relacionado ao suco verde? Na verdade, é o seguinte: é, o nome detox, né, que a gente associa muito ao suco verde, que é de detoxificação, é justamente a gente tirar a substância de dentro do nosso organismo, ajudar nosso organismo a fazer isso. E esse processo acontece em todas as nossas células, em todas as células do nosso corpo, mas principalmente nas células do fígado, tá? E esse processo, ele acontece basicamente em 3 fases, sendo que 2 dessas fases são basicamente dentro das células e a terceira fase é fora, depende do rim. Então a gente vai pegar aquela substância que é tóxica, que é ruim para o nosso organismo, que não vai ter nenhuma utilidade, e a gente tem que transformar ela para poder jogá-la no nosso sangue e nossos rins eliminarem através da urina. Então, essas reações que a gente precisa para transformar uma substância que é tóxica para ela poder ser eliminada pelos rins, ela exige um número imenso de nutrientes, de fitoquímicos, para que ela ocorra de uma forma muito efetiva e a gente consiga efetivamente retirar esses nutrientes, de fitoquímicos, para que ela ocorra de uma forma muito efetiva e a gente consiga efetivamente retirar esses compostos. Que compostos seriam esses, tá? Por exemplo, alguns compostos de agrotóxicos, bisfenol A, que é aquela substância que vem nas embalagens plásticas. Quando a gente submete essas embalagens com alimento a temperaturas extremas, ou muito quente ou muito frio, passa essa substância para o alimento, né? Então, essa substância é tóxica, ela tem que passar por esse processo de detox. Tem os agrotóxicos, como eu falei anteriormente, algumas medicações, poluentes que a gente respira no ar, tudo isso tem que ser transformado, tem que ter esse processo que a gente chama de biotransformação, tá? E vai depender de inúmeros nutrientes, são 2 fases, fase 1 e fase 2, né? E então, o conceito do suco era justamente concentrar alguns nutrientes que participam, né, dessa fase 1 e dessa fase 2, alguns nutrientes que participam, né, dessa fase 1 e dessa fase 2 de detox do fígado. Mas claro, não adianta a gente começar o dia tomando um suco verde, que vai teoricamente dar nutrientes que vão facilitar essas fases de detox, e o resto do dia você comer mal, você comer muito açúcar, você comer produtos cheios de agrotóxicos industrializados, cheios de corantes, de conservantes, de várias substâncias químicas, que aí vai dar tanto trabalho quanto para o corpo. Então, por isso que tudo isso depende de um contexto, né? Um suco verde sozinho não vai fazer o trabalho todo, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar era isso. A segunda coisa é com relação à forma de preparo, tá? Eu vou colocar algumas receitas depois, tá? Mas uma dica bem legal, né? Como a gente tem que fazer aquele processo de higienização da folha, né? Quem tiver dúvida sobre higienização de folhas, eu fiz um videozinho sobre isso, explicando bem direitinho qual produto que usa, qual o tempo, dá uma olhada lá. Então, a gente vai precisar fazer isso com a folha da couve também, couve-folha, né? Aquela folha bem grande, verde escura. Lavar folha por folha, tal, deixar de molho. Então, assim, é um processo trabalhoso. Então, a dica que eu dou, para que você tenha isso sempre fácil em casa, você pode ou congelar a folha já higienizada. Você vai fazer o processo de higienização, vai secar bem essa folha. E depois você vai enrolar ela, tá? E vai botar no congelador. Botar num saquinho apropriado para alimento e botar no congelador. E aí, quando você for fazer o suco, ela vai estar pronta. E aí, você pode guardar vários, tá? E a outra dica é você fazer cubos de gelo com essa couve. O que é que você vai fazer? Você vai higienizar e você vai bater a couve com um pouquinho de água só e vai colocar na forminha de gelo. Então, você vai ter vários cubinhos ali de couve prontos para você só bater com os demais ingredientes, né?
E o que é que a gente usa geralmente de ingrediente, né? A gente usa a folha da couve, né? E usa geralmente alguma fruta. A gente pode usar o limão, a gente pode usar todas as frutas. É diabética, tá com a taxa descompensada, não colocaria água de coco, colocaria apenas água. E então é basicamente isso. Vou dar um exemplo: couve, a maçã e uma cenoura, tá? Bateu tudo ali com um pouquinho de água. Depois, o ideal é não coar, tá? Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade em tomar sem coar, né? Se for o caso, então você vai coar e da peneira, o que ficou ali na peneira, você vai pegar uma colher de sopa e vai acrescentar ali no seu suco coado, tá? Mas qual a ideia disso? É que você vá se acostumando com aquelas fibras ali e com o tempo não precise mais coar, tá? Porque o ideal é que você tenha também aquelas fibras ali, tá? Que elas vão ser importantes para várias outras coisas, ok? Então, gente, é isso, tá? O suco verde, ele não vai ser milagroso, né? E ele também não vai limpar seu fígado, você tomando apenas ele e